Oi, sejam bem-vindas! Estamos juntas em mais um programa só para mulheres que vão ter você aqui. Aproveita esse momento de início de programa para compartilhar o link. Hoje eu cheguei aqui querendo bolo, mas não tinha mais bolo. E eu falei com os meninos, cadê o bolo, gente? Cadê o bolo? Acabou a comemoração. Hoje a gente está fazendo 1 ano e 1 semana. Cadê o bolo? E aí, tem bolo aí pra gente? Conta aí pra nós se tem um bolinho quentinho nesse frio. Um chazinho com bolinho caia bem, né? Boa noite, Faíla. Caia bem? Boa noite. Não, que eu estou de dieta. Não. Um bolinho de banana fitness, diet light. E tudo mais. E tudo mais. Combinaria, né? Combinaria. Não, mas assim, o chá eu garanto. O chá, O a gente chá já tá tá aqui, né? Pra... E eu não falei boa noite pro pessoal, né? Falei pra Raquel, não, porque segunda-feira é o Dia Internacional do Recomeço da Dieta. E já que comemos bolo na semana passada, essa semana eu entrei na semana detox, então nada de bolo por enquanto. Mas boa noite a todas, sejam muito bem-vindas a esta nossa deliciosa segunda-feira. Deliciosa porque vocês estão aqui conosco. Porque aqui, de verdade, tá frio, né, Raquel? Tá frio. Aqui no estúdio tá menos, tá, né? É, aqui dentro tá gostosinho. Mas lá fora tá um vento, um ventinho, uma vontade de ficar debaixo das cobertas. Mas a gente vence essa vontade para estar aqui com você. Para que você fique aí do outro lado, embaixo das cobertas, feliz e contente, enquanto escuta a gente conversar por aqui. Então seja muito bem-vinda, se aproxime, papel e caneta na mão, que o tema de hoje é muito especial. Seja bem-vinda. Eu quase vim enrolada no cobertor. Olha, eu pensei que seria uma boa ideia, viu? Hoje de manhã, tadinho, o Benício foi atender paciente às 8, então o Caio teve que levar o Benício junto para levar a Alice para a escola. A gente foi todo enrolado no cobertor, saiu de casa, parecia um pinguinzinho enrolado. Dá dó. Eles curtem também, eles se divertem desse jeito. Olha, tá aqui a Eliane Ribeiro. Boa noite, Eliane. A Ilma tá aqui. Boa noite, Ilma. Com saudade da minha sogra. Volta logo, sogra. A Arleide Fernandes tem interesse aí nessa volta? Tem? Não, é saudade mesmo. Ela ficou dodói, ficou doente, já tá se recuperando. Que bom, graças a Deus. Pegou o tal do Covid, a praga lá. Vai estar se recuperando e sexta-feira, se Deus quiser, volta pra casa, né, sogra? A Nândia Moretti tá aqui. Minha mãe tá dizendo que eu acabei de tomar um café de açaí bem quentinho. Eu ainda tô pra provar esse negócio, esse tal desse café de açaí. Eu tenho em casa. Vou dar pra você experimentar. Pra falar bem a verdade, eu achei ele um pouco travoso. Cara, já com esse feedback eu já gostei. Sei, entendi. Conta aí, mãe, se o negócio Isso, se é impressão minha ou se funciona mesmo. Conta pra gente se você gostou. Eu sei que ele é ótimo pra saúde. Tá aqui a Lana Lúcia, lá de Mendes, no Rio de Janeiro. Um beijo pra você, Lana. A Glorinha Teixeira também tá aqui, que eu acho que era lá de Valença. Me confirma aí. A Maria da Conceição. A Odete Santana, um beijo. E ela tá dizendo, boa noite, meninas alegres e animadas. Dia de segunda-feira. Especialmente quando chegar aqui, a gente fica animada. Fica animada. O dia pode vir enrolado, mas frio. Aí chegou aqui. A gente passou o dia remando, pra falar bem a verdade, fazendo as coisas, enfiando a mão na água gelada. Não, ó, eu evitei o máximo que tinha. Hoje foi dia de dobrar roupa. As roupas secas do final de semana, hoje é dia de dobrar roupa. Então, fiz o almoço mais simples que podia pra não ter que ficar metendo a mão na água gelada. Não foi fácil, viu? Não. Tá aqui a Fabiola, aqui de São Paulo. Um beijo pra você, Fabiola. Meninas, compartilhe o link pra gente chamar toda a galerinha que tava aqui na semana passada pra estar aqui com a gente agora, porque o tema de hoje é um tema muito importante. Na verdade, todo mês, né, a gente vai falar sobre essencialismo. Você viu aí que a gente divulgou, tá aqui na descrição do vídeo. E que trem é esse de essencialismo? Eu acho que pelo tema as pessoas... será que isso é interessante? Não é aniversário de 1 ano de programa? Isso não é tão interessante. Não é festa, não tem bolo, não tem parabéns, né? Mas tem muito mais do que isso, porque tem transformação. Então, o objetivo aqui é causar esse impacto, né, na vida da gente, pra gente se renovar a cada dia mais. E eu posso te dizer,
Desde que eu comecei a estudar sobre essencialismo, também não sou uma pessoa que estuda tanto assim, quero me aprofundar mais e juntas vamos nos aprofundar durante esse mês, mas muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. E assim, para muito melhor, porque a gente precisa aprender muito a entender a nossa rotina, a nossa vida. Engraçado, né? A gente estuda para ter uma boa rotina no trabalho. A gente estuda para ter uma boa rotina, sei lá, para ter uma rotina certinha na igreja, para ter um script aqui, um roteiro do que vai fazer aqui. A gente estuda para muita coisa, né? Mas para organizar a nossa própria vida, a gente acaba não estudando. Pois é. Não achando necessário. E é por isso que a gente vai se afundando cada vez mais. Se afundando não é uma palavra apropriada, mas se enrolando. Mas é meio que se afundando nos problemas, né? A gente vem um emaranhado de coisas e não sabe para onde sair. Quem aí já na segunda-feira, conta pra gente, quem aí na segunda-feira já tá se sentindo sobrecarregado? Exato. Vamos pôr uma enquete? Vamos, bora. Uma enquete aí pra você. Você tá se sentindo sobrecarregada? Conta pra gente. Se já começou a semana assim, parece que misericórdia. Você olha e fala assim, por onde eu começo? Parece aquele novelo de lã, sabe? Que as crianças brincaram, que o gato brincou, que tá todo embolado. Você fala assim, por onde eu começo a arrumar isso aqui? Assim, você se sente sobrecarregado? Então, enquanto vocês respondem aí, nós queremos convidar a Evelyn Gessner, que hoje vai fazer o nosso momento especial aqui do blog TGW, que sempre participa aqui às segundas-feiras, trazendo conteúdos super importantes pra gente. Hoje ela vai falar sobre amizade com Jesus. Boa noite, Evelyn, seja bem-vinda. Olá, mulheres, tudo bom com vocês? Gente, deixa eu contar um segredo. Hoje eu estou me sentindo. Sabe por quê? É que eu tô com esse blazer e ele tem a cara da riqueza e o preço da pobreza. Paguei apenas R$25, ou seja, não menospreze um brechó, viu, pessoal? Não menospreze. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de roupa, isso é assunto de outra menina. Hoje a gente tá pra falar aqui de um assunto muito especial e importante também. A nossa amizade com Jesus. E assim, depois de uma certa idade a gente começa a esquecer. E sim, eu já cheguei nela. Então a gente vai aqui relembrar primeiro sobre o que é que a gente já conversou. A gente já conversou sobre o quão interessante é ser amiga de Jesus, né? Porque ele sempre está conosco. Todo mundo pode deixar a gente, né, por A ou por B, mas ele fica. E ele conhece a gente, entende a gente como ninguém. Afinal, foi ele que fez a gente. Então, ser amigo dele é lucrativo. Outra coisa é a gente já analisou nossa relação com ele. A gente já viu aqui em pé a gente tá e a gente também já projetou qual é o próximo passo, o próximo nível. Afinal, a gente é mulher de visão, né? Então, temos futuro pra frente. E aí, hoje eu quero conversar com vocês sobre como ele responde a gente. É que assim, isso poderia ser a coisa mais óbvia, né? Aquela coisa simples, mas não, por quê? Porque Deus é um Deus da diversidade. Olha pra mim e pra você, a gente é diferente. Todo mundo lindo e maravilhoso, mas olha só a diferença. E é isso, Deus é um Deus da diversidade, da criatividade. E não é diferente na hora dele responder a gente. Então, Jesus tem uns 5 canais assim de comunicação, sabe? O primeiro é pela natureza. E esse é um dos meus preferidos. Se bem que pensando bem, eu podia deixar ele por último, né? Eu vou deixar ele por último. Vamos falar... A minha colinha tá aqui, tá, gente? Vamos falar primeiro das pessoas. Deus usa as pessoas, sabia? Eu lembro de uma experiência que eu vi, que um senhor tava lembrando assim... Tava num momento meio chato da vida, sabe? E aí ele falou... Ele tava lá conversando com Deus, falando... Nossa, Deus, tá difícil essa situação e tal. Aí ele terminou de conversar com Deus e aí... O netinho dele chegou e ele tava cantando um hino que falava justamente sobre o que ele tava passando. Aí ele falou assim, poxa, que incrível, né? Deus usa as pessoas. A outra maneira de se comunicar com a gente é através dos nossos sentimentos. Eu não sei você, mas já teve uma oração que você tava aflita e aí você tava ali desabafando com Deus e quando você terminou a oração você sentiu aquela paz, aquele alívio? Se já aconteceu com você, deixa aqui no chat. A minha mãe já passou por isso
como vocês sabem, né, da história que, lá da Guiana e tal, que tá no blog, muitas e muitas vezes ela se ajoelhou com o coração apertado, assim, pensando, poxa Jesus, a gente tá passando por isso por ti, pela tua causa, facilita aí. E aí, ele não facilitava, mas ele dava esse sentimento de paz, ai, é paz mesmo que chama, não tem outra palavra não, aquela paz. Então, além dos nossos sentimentos, ele trabalha através de pessoas e ele também trabalha através das redes sociais. Gente, Deus é um Deus que se atualiza, Deus é moderno, viu? Outro dia eu tava passando por uma coisa muito chata, tava incomodada, aí eu fui abrir o Facebook. Sabe quando você, não quero saber de mais nada, vou perder aqui meu tempo. Primeiro post que eu abro, acho que era o Facebook ou era o Instagram. Aí um dos dois. Primeira coisa que eu abro era um post que falava justamente do que eu precisava ouvir. Eu falei assim, fantástico, amei. Até as redes sociais Deus usa. E aí ele também usa a natureza. E esse era aquele que eu ia falar no começo, mas aí eu vou deixar pra agora, sabe? Porque a natureza pra mim ela é muito importante. Eu teve uma época que eu tava passando assim por um mau bocado, sabe? Quando junta tudo e nada tá dando certo. Eu tinha o costume de orar no meu quarto, mas aí eu falei, não tá sendo suficiente. Aí eu todo dia decidi que 6 da manhã, né, a hora que eu acordava, eu saía no quintal, tava tudo silencioso. Aí eu sentia aquele ventinho, farfalhar das árvores, das folhas. Eu falava, ai gente, que delícia. E teve um dia que além de tudo isso, passou uma borboleta. E aquela borboleta falou comigo porque ela estava voando com uma leveza, ela me transmitiu essa leveza, sabe? E aquilo me impactou. E aí, pouco tempo depois, eu tava ali enxugando a louça, olhando pra janela e aquele dia tava pesado. Que tem dia que você acorda e fala assim, não, hoje tá difícil, mas eu vou enfrentar. E tem dia que você fala, eu só quero a minha cama. Só isso. E esse era um desses dias. Eu falei, poxa Jesus, você podia assim, deixar uma borboletinha passar, né, pra trazer aquela leveza, assim, nem que seja essa única coisa boa do meu dia, mas eu queria ver uma borboleta. Tô ali enxugando as coisas, quando eu olho pra janela, uma borboleta. Então eu sou apaixonada por borboleta porque, olha, fala fundo comigo, sabe? E Deus usa a natureza pra falar com a gente. Mas tem uma maneira que ele usa que, olha, essa é... Vou até pegar a minha aqui. Sensacional. Ele usa cartas. Você gosta de carta? Eu amo carta. Eu guardo todas as cartas que eu já recebi na vida, eu acho que todas mesmo, numa caixinha muito especial. E ele escreveu uma carta pra mim, então é lógico que eu ia guardar também, né? Essa aqui. Essa cartinha aqui tá meio surrada, tadinha. Mas aqui ele dá todas as respostas. Todos os momentos que eu tô triste, que eu tô irritada, que eu tô sem saber o que fazer da vida, sabe? Isso aqui foi uma coisa que, olha, eu tava precisando ouvir mesmo, precisando descobrir, e olha, foi uma virada na minha vida. Tava tudo aqui, na carta que ele escreveu pra mim, pra você, pra nós. Então hoje eu quero te fazer um convite. Vamos prestar mais atenção? É que às vezes a gente fala, ai, Jesus não tá me respondendo, ele não tá cuidando de mim. E às vezes é que a gente não tá prestando atenção no canal certo. Então vamos fazer esse desafio? Quando terminar esse programa, esse momento, você fala assim, olha Jesus, eu quero te ouvir. Só me direciona aqui para qual método você quer falar comigo, porque eu quero te ouvir. E é isso. Até a próxima. Espero que até lá você tenha encontrado o método certo, o meio de comunicação que ele está usando para se comunicar contigo e que você tenha experiências muito bonitas para contar pra gente. Tchau! Que maravilha quando a gente consegue olhar cada coisa, cada sinal, cada detalhe, tudo é uma imagem, uma mensagem de Deus para a nossa vida, e ter essas mensagens, esses sinais é encantador de verdade. E hoje tem uma mensagem que não é uma mensagem sutil, hoje a mensagem é direta.
Hoje a gente vai dar uma mensagem direta de como aliviar o seu dia a dia. Vamos fechar a enquete já ou vamos deixar a galera votando ainda? Vamos ver. O que você acha? Aí. 22 votos. A gente deixa mais? Vamos fechar. Vamos fechar a enquete, então? Só pra gente ver. Vamos lá, fechar essa enquete. No meu aqui já deu uma parcial. Não sei como é que tá aí no seu. Opa, enquete fechada. Aqui, 22 votos. 63% se sentem sobrecarregada. 36% não se sentem. Graças a Deus, né, por essas 36%, vamos aumentar de 36% para 90% que não se sente sobrecarregada. Vamos tentar? Vamos lá? Ah, tem uma mensagem aqui, olha. Alessandra Cake Designer, que fez o nosso bolo. Ela tá aqui acompanhando a gente. Muito obrigada, seja bem-vinda. Alessandra. A gente fica muito feliz. E, sinceramente, a gente tá sentindo saudade do seu bolo. A gente já queria ter outro bolo aqui hoje. Eu já indiquei você pro grupo do condomínio lá, tá? Porque o bolo realmente estava uma delícia. Indiquei lá no grupo do condomínio. Espero que você faça boas vendas. E quem é daqui de perto, é só entrar em contato com ela. Ali de Sorocaba. Falando nisso, vai ter um dia que a gente vai fazer um programa sobre empreendedorismo feminino. Ó, que legal. Né? Vamos falar sobre ótimo. Mulheres empreendedoras. A gente já falou muito desse tema esses meses atrás. Foi o quê? Abril? Foi abril. Abril. Mas aí um dia a gente vai pedir para que vocês mostrem o que vocês fazem, o que vocês vendem. Como vocês empreendem. Como é que vocês empreendem. E a gente vai trazer isso aqui para compartilhar. Porque nada mais legal do que a gente apoiar umas às outras, né? Uma mãe de família que está lá cuidando da sua casa, cuidando de todo mundo e ainda empreendendo, fazendo coisas, se dedicando a ter seu próprio negócio, tem que ser valorizado. A gente valoriza tanta coisa, por que não valorizar as nossas amigas? Por que não criar aqui uma rede de apoio? Então vamos mostrar mais coisas daqui uns dias, tá bom? Bom, e aí? Ai, 2 pessoas especiais também chegaram aqui, não posso deixar de comentar. Minha mãe, oi mãezinha. Um beijo pra você. E irmã Vilma. Irmã Vilma também é uma pessoa muito especial pra mim. Seja bem-vinda, irmã Vilma. E na semana passada, inclusive, eu trouxe esses guardanapos aqui. Lindos guardanapos. Pra gente usar com bolo. E hoje não tinha bolo, eu trouxe guardanapo pra gente lembrar do bolo. Só pra isso. Acho que a Raquel tá aprontando alguma pro meu lado. Eu vou dar esse guardanapo pra Faíla. Aqui tem 10 guardanapos. Você fica com os 10. Pega os um 10. E me mostra como que você dobraria ele pra uma mesa posta se a gente fosse fazer a mesa de aniversário de 1 ano e 1 semana do programa hoje. Tá, ele tem... Desculpa, um chazinho aqui. Ele com dobrar normal, ele ia do ter jeito que você... Ele ia ter o porta-guardanapo? Não tem. Então você dobra do jeito que você acha que ficaria bonitinho na mesa. Dobraria, porque dizem que não pode mais dobrar no meio igual a gente dobrava antes, porque diz que agora ficou fora de moda dobrar no meio. Sabia? Eu não. Sabia não. Gente, eu não entendo nada disso. Faria uma dobraria assim. Ficou bonitinho, daria até pra colocar o talher aí dentro. Talher dentro. Eu não sei se isso também é alguma regra de etiqueta. A gente vai trazer um dia. A gente vai trazer a Michelle aqui pra Michelle, explicar. O dia que ela puder vir. Enquanto isso, né, Marta e Michelle pra explicar pra gente. Enquanto isso, a gente vai deduzindo. Nada do que a gente falar aqui, vocês levem a sério. Tá? Não é regra. Isso sobre essas etiquetas. Isso é o que eu faria lá em casa, sério. entendeu? Não é regra de mesa posta. Pronto, ficou bem bonitinho, né? Ficou. Vocês gostaram da dobradura aqui? Do origami? Então, aí eu pensei assim, se fosse pra colocar um porta-guardanapos, eu colocaria ele aqui, ficaria legal. Um cone de pipoca. Agora, que já pensei como botar comida dentro. Um conezinho de comer pipoquinha. É a dieta, aquele amendoim. É a dieta que faz isso. Assim, eu fico sem comer, eu fico pensando em comida. Então, assim, aquele amendoinzinho, sabe aquele amendoinzinho decoradinho? Então, cabe aqui assim também. Agora, você desdobra ele. Desdobro. E eu vou te dar 24 segundos para você dobrar esses 10 guardanapos igual a esse. 24 segundos. 24 segundos. Para dobrar 10 guardanapos do mesmo jeitinho que eu dobrei isso aqui. Eu vou contar. Vamos lá? Bora. 1, 2, Jesus. 3,
5, 6, 7, 8, justamente 9, pra mim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Acabei. Quantos você temos conseguiu? Inteiros? Temos tá, ó, dobradinho. 2 mais esculhambadinho. 3 que desdobrou pela metade. Esse aqui desdobrou todinho. E esse aqui. Então nós temos... Ei, não, volta aqui, meu filho. Tu volta tá, pra ó, salvar um. Que deu aqui foram 3, Raquel. 3. Vou mostrar aqui. Foram 3. 3 que eu consegui. De 10, 3 em 24 segundos. Ficou bom? Sabia tá bom que vocês podiam fazer isso em casa. Vamos fazer o seguinte agora. Agora vocês peguem 2 guardanapos aí na casa de vocês. Vai lá, dá 5 segundos pra vocês pegarem 2 guardanapos. Eu dobrei na guardanapos. metade, né? É esperta, né? Se eu soubesse pra que era, eu tinha dobrado na metade. Pelo menos ia mais rápido. Ora, vamos lá. Peguem aí 2 guardanapos na casa de vocês. Agora separe 2. 2, Faíla. 2. Não, 2 sem tá dobrado. Isso, 2. O restante pode pôr aqui na mesa. Isso, agora eu vou te dar só 2. Você só fica com 2. Vou pegar 2 aqui, vou devolver. Pronto. Vocês também com 2 guardanapos aí na casa de vocês. E agora eu vou dar 24 segundos para Faíla dobrar esses 2 guardanapos. E para você também. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E aí, como foi a sua experiência? Tava até pensando que dava tempo de fazer até um formatozinho de um coração aqui, um negocinho bonitinho. Ó, ficou simétrico, tá? Na frente, atrás, tá bem arrumadinho. Foi muito melhor, eu não saí me atropelando, chegou a dar calor. Não. Esquentou aqui, gente, na primeira. Agora esse aqui foi tranquilo, de boa, não deixei cair quase... segurar com uma mão e a outra empurrar. Foi bem tranquilo. E vocês, gente? Vocês fizeram aí na casa de vocês? Deu certo? Me conta. Se você não fez, mas me conta aí como seria a sua experiência se você estivesse no lugar da Faíla. Você daria conta de dobrar 10 guardanapos em 24 segundos perfeitamente? Assim como ela fez o primeiro modelo? E você daria conta de dobrar 2 guardanapos em 24 segundos? Assim como ela fez aqui? Me contem aí, ó. Olha, estavam dizendo para eu contar mais devagar, mas eu tenho um termômetro aqui, eu segui o termômetro. Cronômetro. Cronômetro. Ó, não me faça rir. Gente, eu já dei crise de riso aqui, por causa desses... Ó, chega. Hoje é o dia que eu tô atacada aqui, e se eu começar a falar errado, aí eu vou rir até não querer mais. Enfim, vamos lá. Mas, olha... estão dizendo que os minutos foram muito rápidos, gente. Ó, o cronômetro tá ruim do estúdio aqui. Então. Gente, mas mesmo que ela contasse devagarinho, devagarinho, a não ser que ela contasse 1, 2. Aí quem sabe, né? E aí eu não ia conseguir colocar eles como molde. A Fabiola falou, põe o primeiro e os outros como molde. Porque tava no meu colo, então não tem nenhuma estrutura bonitinha assim pra eu me organizar e fazer em linha de produção. 24 segundos, eu fui no atropelo, catei dobrei o outro por cima e foi no atropelo de fato. Basicamente, o tema de hoje se resume ao que a brincadeira que a gente fez aqui, né? Essencialismo. O tema de hoje é essencialismo. Você precisa disso, porque realmente nós precisamos disso para nossa vida, né? O conteúdo de hoje é baseado nesse livro aí. Mostra o seu aí. Vamos lá. Dá para ver, né? Essencialismo. Qual o nome desse autor? Gente, eu ensaiei falar o nome dele, mas ó, para vocês verem como que fazer o programa não é tão simples.
A gente tem que procurar na internet o nome Eu procurei do na internet. sujeito. Como que fala o nome do homem? Greg? Não lembro mais. Macon. Macon? Deve ser algo Esse nome tipo aí, assim. a gente, né, fala Da português. editora então... Sextante. Depois, nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, a gente vai deixar a foto dele, porque esse vai ser o livro do mês. Então, se vocês quiserem, a gente já faz tipo um clube do livro, tá? Inclusive, eu achei um audiobook desse livro. Eu vou mandar o link para vocês no chat até o final do programa. Ótimo. Então, esse autor aqui que fala sobre essencialismo, que é o tema que a gente vai conversar a partir de hoje, nesse programa, nos próximos 2 programas. Você está assistindo hoje, você não pode perder os outros, porque você vai viver uma transformação nesses 3 programas, sim, surpreendente, ok? Então, esse autor, tudo que ele fala aqui, basicamente se resume nessa nossa brincadeira. A gente brincou aqui sobre... dei aqui a atividade para a Faíla fazer sobre os guardanapos, dobrar os guardanapos, como ela dobraria. E o tempo, né, era muita atividade para um pouco tempo. Então, por que eu coloquei 24 segundos? Porque nós temos 24 horas no dia. Uhum. E em 24 horas, quando você coloca muitas atividades, você atropela, você às vezes até consegue mexer em todas as atividades, na maioria das vezes não, mas quando você consegue, não sai perfeito, né? Uhum. E quando você diminui essas atividades, faz apenas o que é essencial, dá prioridade para aquilo que é essencial, você consegue fazer perfeito. Olha lá a imagem do livro. Nossa equipe é fera. Meninos Tá são aí, demais. ó. Essencialismo. Essa é a capa. Tirem print depois. Fazem um print aí para vocês. Esse livro é muito, muito bom. Bom, agora, para a gente saber o que é essencialismo, por que nós precisamos disso, vamos ver aqui na tela o significado de essencial. Essencial é algo que se constitui como sendo básico e fundamental, ou seja, aquilo que é indispensável. Você precisa disso. Para a nossa sobrevivência, a gente precisa de água, a gente precisa de ar, a gente precisa de alimento, né? Essas necessidades básicas, a gente precisa de um teto, a gente precisa de roupa, necessidades básicas, coisas básicas, indispensáveis, que são fundamentais. E como ser um essencialista, quando nós falamos em essencialismo, nós vamos falar sobre pessoas, né? Para viver a transformação, temos que nos destinar a nós. Então, o essencialista é aquele que busca o essencial. O não essencialista é aquele que se perdeu no essencial, digamos assim, né? E aí, esse autor, ele fala que como nós podemos ser um essencialista buscando essa necessidade básica, estar apenas dedicando a nossa energia nas necessidades principais, básicas e essenciais, apenas servindo aos outros e não a nós mesmos, né? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque a gente faz tudo ao contrário. Então, esse autor, ele explica que o essencialista é aquele que faz apenas as coisas certas. Ora, fazer apenas as coisas certas está enrolado, né? Como assim, Raquel, fazer as coisas certas? A gente vira e mexe, faz as coisas tudo errado, mas é um caminho, é um processo. É por isso que a gente está aqui. Porque vocês querem fazer as coisas certas e eu quero fazer as coisas certas. Nós queremos. Mas às vezes a gente se perde no meio de muitas coisas que nos sobrevêm, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E a gente acaba usando o nosso tempo para fazer apenas aquilo que a gente não é exatamente para fazer. E aí a gente se perde. Então, o essencialista é aquele que faz apenas as coisas certas, ou seja, ele usa o seu tempo para fazer apenas aquilo que precisa ser feito de verdade. Quanto melhor e mais sabiamente você gerenciar o seu tempo para fazer muitas coisas, mais essencialista você é. Ou seja, quanto mais tempo você se dedica para gerenciar o seu tempo,
mais essencialista você é. E aí eu pergunto, como que a gente gerencia o nosso tempo? Tá fácil! Com um monte de guardanapo, 10 guardanapos em 24 segundos, 10 atividades em 24 horas. 10. Ô, meu 10. pai, se tivesse só Se fosse 10, tava bom, né? 24 horas, né? Se fosse 10, estava bom. Agora responde aí pra gente no chat. Como você tem gerenciado o seu tempo? E aí, se a gente fala que o essencialista é aquele que sabe gerenciar o seu tempo, o não essencialista é aquele que faz o quê, então? Aquele que abraça o mundo. Aquele que faz tudo, que começa tudo, que não termina nada. Sabe quando a gente fala assim de essencialismo? Eu sempre lembro de uma vez que eu estava conversando com a menina que me ajudava lá em casa, lá em Brasília. Ela estava me contando que num domingo, né, o dia que ela não ia trabalhar lá em casa, no sábado e domingo ela não ia, e aí ela foi fazer uma faxina na casa dela. E aí ela começou erguendo as cortinas, né? Sabe quando a gente ergue a cortina? Amarra a cortina ali, ergue a cortina. Aí ela tirou todas as roupas de cama de todas as camas. Aí ela passou pela cozinha e falou assim, já vou erguer essas cadeiras. Ergueu as cadeiras. Aí ela foi mexer com não sei o que e falou assim, eu acho que eu já vou tirar essa cortina aqui do quarto pra lavar, né? Porque tá empoeirada, já lavo, já fica limpa. E falou assim, vou botar os tapetes lá pra fora. Nisso, ela acabou abrindo uma gaveta que tinha um monte de foto. E a filha dela, devia ter uns 6, 7 anos, acho que um pouco mais nova na época, queria ver as fotos. E ela foi sentar com a filha dela pra mostrar as fotos. Então ela mostrou as fotos. Quando ela olhou no relógio, falou, nossa, já é meio-dia. Preciso fazer o almoço. Parou tudo pra ir fazer o almoço. Fez o almoço, sentou um pouquinho no sofá pra descansar. Sabe aquele descansinho de domingo? Sentar um pouquinho. Quando ela se deu conta, eram 4 horas da tarde do domingo, a louça estava na pia, as cadeiras todas pra cima, as cortinas pra cima, as roupas de cama tudo tirado, os tapetes fora, a bagunça, a gaveta de foto tudo espalhada, ou seja, domingo, 4 horas da tarde, ela tinha conseguido virar a casa dela do avesso e deixado muito pior do que estava quando ela acordou no domingo de manhã. Então ela falou que naquele momento bateu um desespero gigantesco. Ela falou, como é que eu vou dar conta? E ela ainda ia pra igreja à noite, né? Ela falou, como é que eu vou dar conta de terminar tudo isso aqui a tempo? Eu não vou conseguir. E aí ela ficou super frustrada, porque ela teve que ir desamarrando cortina, voltando cortina suja pro lugar, porque não tinha dado tempo de lavar e ia ficar muito claro pra dormir. Não fez a faxina e trabalhou pra caramba. Exato. Correu o dia inteiro e não conseguiu terminar absolutamente nada. Quantas e quantas vezes a gente corre o dia inteirinho e chega no fim do dia você tem a sensação de que você não terminou nada do que você começou. E isso é extremamente frustrante. E tem um jeito de viver todos os dias desse jeito e tem um jeito de mudar essa rota. E é disso que o essencialismo trata. Por isso que eu acho que é tão legal a gente ter um pouquinho dessa consciência. Falar, peraí, aonde é que tá indo? Onde é que tá indo minha energia? Onde é que tá indo meu esforço? Então, a ideia de ser um essencialista, ela não significa que você vai conseguir fazer muitas coisas em menos tempo. Não. O verdadeiro essencialista é aquele que faz apenas as coisas que precisam ser feitas. Vamos voltar então ao exemplo dela. Ela tinha se determinado a dar a faxina. Se ela tivesse pego cada cômodo começado e terminado. Começar e terminar como deve fazer. Talvez ela tivesse conseguido antes do almoço. Terminaria o almoço, limpava a cozinha, estava tudo pronto. Exato. E aí tem uma coisa interessante, um dado legal, que mostra aqui. Esse aqui é um outro livro do Brian Tracy, chama Comece pelo Mais Difícil. Depois a gente coloca também. Esse livro aqui, ele trata algumas questões interessantes. E ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim que durante o seu dia, apenas 75%, no máximo, tá? No máximo, 75% das coisas que você precisa fazer, você vai dar conta de fazer. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja em qualquer coisa. No máximo, no estilo de vida que a gente leva hoje, no máximo 75% das coisas que a gente tem para fazer, a gente vai dar conta de fazer num dia. Ou seja, se a gente decidir que quer fazer tudo e não souber escolher, a gente vai acabar fazendo escolhas erradas.
e vai dia após dia fazendo o que não precisa e deixando o que realmente é essencial perdido lá atrás. Então, fazer as escolhas certas é primordial para que você consiga avançar e ter sucesso dentro desse objetivo de alcançar aquilo que você se propõe a fazer. Posso dar um exemplo? Então, eu tô estudando, né? Voltei a estudar, e aí é curso à distância. Eu tenho 3 matérias por trimestre, tá? Das 3 matérias, cada matéria, ela tem 2 unidades. Cada unidade tem uma prova, um trabalhinho, uma avaliação, e cada matéria tem uma avaliação final. Então, são 3 provas para cada matéria, tá? O que eu pensei no começo? Vou fazer uma unidade de cada matéria e fazer a prova de uma unidade de cada matéria. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver que ficou tudo picado. Eu estava pegando meu esforço e dividindo. Então, não tinha nenhuma matéria concluída. Eu olhava para aquilo e começava a ficar aflita. Quando eu falei, não, peraí, eu tenho 3 meses, eu tenho um trimestre, eu tenho 3 matérias. Eu vou fazer uma matéria de cada vez. Eu começo e eu faço as 3 avaliações, eu termino ela e eu abro a próxima. Eu termino ela e abro a próxima. Eu me senti muito mais tranquila. Isso, porque quando você terminou a primeira, você fala, só faltam 2. Exato. Terminou a segunda, só falta uma. Terminou, fechei. Graças a Deus, só falta uma. Aí, ó, tá vendo a sensação? Agora, se você tivesse pego uma de cada, você teria assim, ó, eu tenho que terminar as 3. Esse módulo, aula 2 do módulo 3, do módulo 4, do 5, daquela lá, daquela outra. Eu ia estar toda confusa. Então, eu ia estar dispersando minha energia com o mesmo tempo, mas eu ia estar mais perdida. Então, essa é a ideia do essencialismo. Aprender a administrar melhor a moeda mais cara que tem no momento, que é o nosso tempo. E quanto a gente reclama disso? Você já viu quando você encontra alguém que você não vê há bastante tempo? E aí, como é que estão as coisas? Ah, só na correria. A gente só fala que tá na correria. A gente só fala que não tem tempo. A gente só reclama. Não tem tempo de nada, nada dá tempo. Só correndo, só correndo, só correndo. Chega a ser um vício, eu acho. Reclamar do tempo. Pare para prestar atenção. Se você não anda viciado em reclamar para os outros da correria. Como é que tá? Nossa, só na correria, só na correria. Gente, todo mundo tá na correria, é chato. A gente fica... Eu tô falando isso por mim, porque às vezes... Como é que foi a semana? Nossa, foi uma correria danada. Todo mundo foi. Tem alguma coisa boa pra contar? Vamos olhar como é que foi. Foi abençoada, um monte de luta, mas muitas vitórias. Não, só na correria. Meu Deus, que correria, eu não aguento mais, tô cansado, tô exausto. A gente reclama muito. E quando a gente vai reforçando isso, mais difícil vai ficando pra gente administrar o tempo. Agora, quando a gente começa a reforçar, não, minha semana consegui alcançar os objetivos, você consegue dominar o seu tempo. É uma coisa que eu não sei, a psicologia explica, mas eu não sei, mas a gente ressignifica isso daí falando aquilo que a gente às vezes nem tá vivendo, mas a gente vai falando e as coisas vão mudando, vão acontecendo. Então, essa é a ideia do essencialismo. É uma dominação do tempo ao seu favor. E o seu tempo, ele precisa ser usado para servir os interesses de outras pessoas, os seus interesses. E é bem provável que nós não estejamos sabendo lidar com isso e por isso estejamos vivendo a vida do não essencialista. Agora a gente precisa entender qual é o caminho do essencialista. E aí, durante todo esse mês, nós vamos falar. Hoje a gente vai falar sobre a diferença do essencialista e o do não essencialista. Depois a gente vai falar como a gente saber onde a gente está perdendo tempo e onde a gente pode ganhar tempo. E depois a gente vai aprender no último programa como a gente eliminar tudo isso que a gente perde tempo. Eliminar para focar naquilo que a gente ganha tempo. Por isso que eu disse para você que esse mês você vai viver uma transformação, porque eu vou viver. Tem uma pergunta que até surgiu aqui no chat. Qual a diferença entre o essencialismo e o minimalismo? Tá? São 2 vertentes que pregam algumas coisas muito parecidas, tá? Mas não são a mesma coisa. São diferentes. Tá? Então, assim, o essencialismo, ele busca com que você, todos os dias, faça contribuições para o seu objetivo. Então, você tem um objetivo claro e todos os dias você vai fazer uma contribuição para aquele objetivo. Então, ela vai mudar o seu estilo de vida nas suas ações
como um todo, né? Na sua decisões. vida, suas decisões. Você vai parar, olhar, decidir seu tempo, seu caminho, a sua energia, onde você vai colocar as suas emoções, onde você vai colocar o seu tempo, é mais voltado a isso, tá? O minimalismo, ele é mais voltado nas decisões que você faz com os objetos e no ambiente ao seu redor. Então, o minimalismo, ele lida com ter menos coisas. Ontem eu estava estudando e as crianças estavam terminando de jantar e o Caio estava organizando a cozinha ali, terminando, e tinha algumas coisas que tinha que guardar na geladeira, que eu só deixei no pote, ele precisava guardar. E aí ele abriu um gavetão assim, cheio de tampa e cheio de pote, e eu ouvi de longe ele reclamando com a Alice, falando assim, podia ter só 5 potes. Se tivesse só 5 potes com as tampas, já era bom. Agora tem um monte de pote aqui, um monte de tampa. Eu não sei o que é o que, eu não encontro nada aqui. Falei, nem eu que sou a dona dos potes, sei qual é a tampa de cada coisa. Eu não posso exigir que ele saiba. E aí é nisso, o minimalismo é de você viver com menos. Você pode, você precisa, nós conseguimos viver muito bem com muito menos do que a gente tem. Então o minimalismo, ele vai mais para a linha de como você gerencia os objetos ao seu redor. E o essencialismo, como você gerencia o seu estilo de vida, o seu tempo, as suas decisões. Eles andam juntos, mas são diferentes. Também é viver com menos, mas viver com menos é tomar decisões sábias. Exato. E viver com menos coisas para fazer, mas porém fazer melhor. Fazer isso aqui, mas fazer melhor. O essencial nos seus objetivos. Qual é o meu real objetivo? Para onde eu de fato quero ir? Não só as coisas, mas as decisões, né? E quem é que não quer ter uma vida assim, né, gente? Sem esse esforço todo que a gente tem o dia inteiro pensando em coisas. Olha, uma coisa que eu fiz em casa para poder minha vida tornar-se mais focada, o meu tempo, gerenciar o meu tempo e eu ser mais essencialista foi escrever os meus objetivos do dia e da semana numa... Como é que fala aquele negócio? Planner? Um planner. Ah, meu pai, as coisas fazem. Exatamente esse negócio. E isso me ajudou muito, porque eu tenho que colocar o que vem em primeiro lugar, o que vem depois, aquilo que eu não preciso fazer hoje, que eu posso fazer amanhã, mas se eu conseguir fazer hoje, beleza, já elimina para amanhã. Isso é muito legal. E dentro desse livro, esse autor, ele conta... Tem muitas histórias aqui que ele conta, e eu quero contar uma para vocês para poder exemplificar tudo que a gente está conversando aqui. Ele fala sobre um funcionário, né, muito bem sucedido, um executivo, e ele estava muito sobrecarregado com tanto de serviço para fazer, e ele estava decidido a se sair bem num novo papel que ele ainda se responsabilizou para fazer dentro da empresa. Ele já estava sobrecarregado. Agora eu quero ver, eu vou contando a história aqui e vocês vão vendo se vocês se identificam aí. E aí, ele começou a passar o dia inteiro correndo de uma reunião para outra, atendendo o telefone, atendendo a todo mundo, só que ele não conseguia cumprir as suas tarefas, o estresse aumentava, a qualidade do seu trabalho caía. Era como se ele estivesse se dedicando mais justamente às atividades menos importantes. Em consequência disso, o desempenho dele na empresa se tornou extremamente insatisfatório, tanto para ele quanto para a empresa, e era muito decepcionante, porque ele queria agradar todo mundo. E no meio dessa frustração, a empresa procurou ele e ofereceu para ele um plano de aposentadoria precoce. Botou ele de escanteio. Uhum. E ele não tinha um mínimo interesse de parar de trabalhar naquela época, porque ele iria sair perdendo, né? E ele pensou em abrir a própria empresa, só que ele ficou pensando, vai ser pior para mim, eu não queria abrir a minha própria empresa. E aí ele procurou uma pessoa que pudesse ajudar, um profissional. E esse profissional disse para ele assim, ó, não abra a sua própria empresa, você fique, mas você faça o que você queria fazer como consultor. Ele ia abrir uma empresa de consultoria. Então fica e faça o que você iria fazer na sua empresa como consultor, só que onde você está. Só que esse profissional falou, não conta isso para ninguém. E ele pensou, então
eu não vou contar e eu vou seguir o conselho. Porque ele estava extremamente perdido. E aí, ele começou a avaliar tudo que chegava às mãos dele. Então, era um e-mail, era um WhatsApp, era alguém pedindo isso, você pode ir na reunião tal, você pode fazer isso assim. Ele começou a avaliar e ele começou a dizer não para algumas coisas. Foi muito difícil, porque não é fácil mesmo. Só que ele viu que estava... Assim, ele imaginava que se ele dissesse não, as pessoas iriam ficar extremamente descontentes. Apesar de que, um primeiro momento, para a pessoa que diz sim para tudo, né, e todo mundo está acostumado, um não é meio, né, assim, nossa, lembra daquela eu disse frase, não. né, que eu sempre gosto de usar. Todo mimado é ingrato. É. Né? Você deixou alguém mimado, que você só disse sim, num primeiro momento ele vai escanear. Exato. E aí, ele começou a perceber que tudo bem, mas as pessoas não ficavam chateadas, nada Não por caía isso. pedaço, ninguém morria por causa disso. Não, ninguém morria. As coisas funcionavam, mesmo sem ele. E ele ficou satisfeito com essas vitórias que ele estava conseguindo. Se ele não conseguia responder sim para aquilo ali, ele dizia que não dava mesmo, porque ele fazia uma avaliação. Realmente isso aqui é essencial nessa reunião. Eu vou lá mesmo só porque eu não tenho contribuição lá. E aí ele ficou encorajado a aplicar o não, a aplicar a ideia da essência, de buscar exatamente aquilo que era essencial em muitas outras coisas. Resultado, ele, ao invés de ser mandado para um plano de aposentadoria precoce, ele foi promovido. Porque ele se dedicou a fazer exatamente aquilo que ele viu que era primordial fazer e o negócio deslanchou, andou. E aí ele percebeu que isso foi muito bom para ele, ele recuperou a qualidade do seu trabalho e em vez de avançar 1 milímetro para trocentas direções, ele conseguiu render muito mais. E aí, resultado disso era que à noite ele tinha tempo para a família dele, que antes ele não tinha tempo para nada, ele tinha tempo para jantar com a esposa, tinha tempo para ficar com os filhos e não chegava em casa que ele era escravo do celular, deixava o celular desligado, porque o não essencialista faz isso, né? Tá com o celular o tempo todo, porque ninguém pode mandar uma mensagem e esperar mais do que 10 minutos, que ele se cobra, né? E ele começou também a ir à academia, fazer exercício físico, enfim. Bom, nesse exemplo aqui, dessa história que o autor conta, tá aqui a proposta do valor básico do essencialismo, que é só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos, é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. E aí, dá uma olhadinha no chat, eu perguntei para elas se elas se identificaram, se realmente em algum momento, ver se alguém respondeu aí, isso acontece. Quantas vezes você respondeu sim a um pedido sem pensar direito e depois você ficou assim, poxa vida, Vamos lá, então vamos colocar aqui. Vocês ficaram prestando atenção, não responderam aqui. Quem tiver aqui no chat, responde pra gente. Vocês se identificaram? Em algum momento vocês já disseram sim para tudo e de repente quando vocês se deram conta, nada vocês conseguiram fazer do jeitinho que vocês gostariam? Nada vocês conseguiram fazer bem feito? Coloca aí para mim se vocês se identificaram com esse perfil. Eu e aí a gente se arrepende ideia de ter se comprometido. Nunca fiz. Né? Não, né? Imagina. Quantas vezes você disse sim só para agradar? Na verdade, o pior eu acho que não é só para agradar. O pior é você dizer pelo medo de desagradar. Porque quando a gente faz movido... Para evitar problemas, né? Às vezes, assim, até movido pelo desejo de fazer algo legal, ok. O problema é quando você faz movido pelo medo. Né? Movido pelo medo de o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, né? O que vão... Poxa, não vão me convidar mais. Esse final de semana mesmo eu tive que abrir mão de uma situação, de um evento que ia ter, mas aí foi mudado, trocaram o local do evento e tudo mais. E no meio da semana eu tive que dizer, olha, não vai dar pra mim, não vai ter como. Eu tava com 2 crianças tossindo
Tossindo feito uns cachorros, coitado das crianças. O marido sem voz, doente, tossindo também. A minha ausência faria diferença ali. E talvez a minha presença naquele evento não faria tanta diferença quanto a minha família precisava de mim naquele momento. Então, você tem que aprender a olhar e falar assim, peraí, né? E eu não estava ali no meio, minha imunidade também não estava boa. Eu ia ter que ir de ônibus para lá, porque eu não, né, ia ter que deixar eu cair com as crianças e tudo mais. Então, será que valeria a pena eu correr o risco, ficar doente de novo, voltar para cuidar deles, não tá bem, nananana? Eu tive que aprender a dizer não. E não é fácil. Não é fácil. Porque você olha e fala assim, é um tema importante, era tema de Dia dos Namorados, era uma coisa legal, era uma coisa que eu gostaria de estar participando, que mexe comigo, né? Famílias, relacionamentos, casamentos, eu queria ter ajudado, aquela pessoa me convidou com tanto carinho, e nananã, você fica com tudo isso na cabeça e fala, não, eu vou fazer esse esforço, mas peraí, quem vai estar pagando o preço do meu esforço? Não sou só eu. Aqui, as pessoas que eu amo vão pagar esse preço também. Então, será que é justo? Será que vale a pena? Então, você tem que começar a pesar. Porque aí tem uma coisa legal aqui, que entra nesse tema também, que é a lei da eficiência forçada. Você conhece a lei da eficiência forçada? Não. Ela diz o seguinte, nunca há tempo para fazer tudo, mas sempre há tempo para fazer o mais importante. Então, você tem que entender, peraí, o que é o mais importante? Só que você não consegue delimitar o que é mais importante para quê? Para quem? Eu acho que essa é a pergunta. São as perguntas que vocês devem fazer no momento da decisão. Porque o mundo vai te dizer o que é importante. Isso é importante, aquilo é importante, ter isso, tudo vai fazer chegar aquilo. como importante. Tudo vai chegar. E se tudo é importante, nada é importante. Exatamente. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se tudo é essencial, nada é essencial. Então você vai ter que... o mundo te seduz, né? De olhar para todos os lados e falar isso tudo é importante, aquilo é importante, tudo. É tudo muito importante. Então, é parar e olhar e falar assim, peraí, como é que eu defino o que é importante? E aí tem uma imagenzinha que a gente vai colocar aqui na tela para vocês verem a característica do essencialista e o do não essencialista. Vamos ver onde vocês estão se identificando aí. Vamos ver aqui a imagenzinha, tem um círculo aí, e ele, o não essencialista tem um círculo que vai aparecer para vocês, tá aí já? Tá ali na tela. Tá vendo que a câmera tá escondendo de mim. Bom, o não essencialista é esse que tem uma o círculo é a pessoa. Setinhas. E ele faz um montão de atividades e ele anda... Evolui pouco. Evolui pouco, porque ele anda um pouquinho para todas as direções. E o essencialista é esse que está aí do lado, que ele foca, né? Ele definiu o que é essencial e ele depositou as suas forças, as suas energias, a sua capacidade, o seu tempo para fazer aquilo dali e ele avançou mais. Ou seja, ele chegou mais rápido ao objetivo, ele se sentiu satisfeito, ele ficou feliz por aquilo ali, ele teve mais tempo e não foi como o outro que deu... Mas quantas outras coisinhas ele teve que dizer não? Exatamente, a todas essas setinhas aí, ele teve que dizer não. E é fácil. Ou seja, vamos agora então falar sobre o caminho do essencialista. Será que é um caminho fácil? Você dizer não para tudo isso, você saber distinguir aquilo que é essencial daquilo que não é essencial. Então, no próximo programa, a gente vai trazer isso de uma forma mais prática, para você saber distinguir exatamente. Então, não é fácil esse caminho, não é fácil. Por isso que nós estamos vivendo um processo de transformação aqui esse mês. Só que a gente não está aqui para facilitar as coisas, né, Faila? A gente não traz nada aqui para ser a gente não facinho, a gente não traz nenhum milagre, nenhum passe de mágica. Tudo que a gente traz aqui tem que ser feito com empenho, transformação exige esforço, empenho. E sair do piloto automático. Sair da zona de conforto e tomar decisões difíceis mesmo. Vamos ver um outro esqueminha aí? Vai aparecer aí para você. Esse esqueminha ele é muito legal, porque aqui fala algumas características de como reage um essencialista e como reage um não essencialista. Então, o não essencialista, ele pensa tudo para todos, eu tenho que fazer, tudo é importante. E ele mesmo se pergunta como dar conta de tudo. Eu não sei como que eu dou conta de tudo. Ele não dá conta de tudo. Já o essencialista, ele pensa menos, porém melhor, diferente do outro. Tudo, né? Tudo para todos.
O essencialista, ele pensa, menos, porém melhor. Eu escolho fazer, ele não tem que fazer, ele escolhe fazer. Apenas poucas coisas realmente importam, diferente do não essencialista, que tudo é importante. E ele diz, do que eu posso abrir mão? E ele não se pergunta, eu vou dar conta de tudo? Ou como dar conta de tudo? Não, do que eu vou abrir mão. E aí, na hora de fazer, o não essencialista, ele busca indisciplinadamente por mais. E o essencialista, ele busca disciplinadamente por menos. Então, o não essencialista, ele reage ao que é mais urgente. E o essencialista, ele faz uma pausa para discernir o que realmente importa. Ou seja, ele não responde. A gente já fez um programa aqui, eu não me lembro o tema, mas você lembra que a gente falou sobre as respostas do WhatsApp para dizer não? Lembra? Gente, qual era o programa, você lembra? Que era só copiar e colar, tá? É corte e cola. A gente deu as dicas aqui de como você dizer não sem dizer não. Eu não lembro qual era o programa, mas foi... Mas já estamos no 53º programa? Nós estamos no voo 053 hoje. Já o não essencialista, ele diz sim sem pensar direito. O essencialista, ele diz não a tudo, menos ao essencial. Diz não a tudo, menos ao essencial. O não essencialista, ele tenta forçar a execução na última hora. Por quê, né? Porque o não essencialista, ele também procrastina, gente, porque é muita coisa. E ele vai ficando confuso, ele vai ficando perdido, então ele vai deixando tudo pro prazo. Tá no prazo, eu faço isso. Não, isso aqui falta um mês ainda não, dá pra empurrar mais pra frente. E vai fazendo tudo no prazo, no prazo, no prazo, no prazo. Já o essencialista, ele remove os obstáculos para tornar a execução fácil. Ou seja, é fazer menos mesmo, porém melhor. Não é se dedicar a uma coisa e se matar por aquilo ali, uma coisa. Não, é fazer menos mesmo. E na hora de obter do resultado, o não essencialista, ele leva uma vida que não satisfaz. E o essencialista, ele leva uma vida que tem significado. O não essencialista aceita as tarefas demais e o trabalho deixa a desejar. Ele se sente sem controle, não sabe se as coisas certas foram feitas, ele se sente exausto e sobrecarregado. Já o essencialista, ele escolhe com cuidado para fazer um excelente trabalho, sente-se no controle, faz as coisas certas e sente alegria na jornada. Então essa é basicamente a diferença entre um e outro. E aí nesse livro o autor, ele conta uma outra história. Gente, essa história aqui... Antes de você contar a história, deixa eu só falar um dado interessante aqui. Sabia que cada minuto... Ó, presta atenção nisso, tá? Por quê? Porque vocês falam assim, mas eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu trabalho, eu isso e aquilo, eu tenho que dar conta de tudo. Eu vou escolher não cuidar dos filhos, vou escolher não cuidar da casa, nanana. Não é nada disso que a gente tá falando, tá? A gente tá falando escolher coisas com sabedoria. Se você parar para pensar carinhosamente, você vai ver que tem um monte de coisa ali que você exagerou. E outras coisas, que é o não planejamento. Então, o Brian Tracy, que é daquele outro livro que eu indiquei aqui para vocês também, ele fala o seguinte, um dado super legal. Cada minuto de planejamento, prestem atenção que isso aqui é muito bacana, cada minuto de planejamento economiza 10 minutos de execução. Olha que legal. Se você senta para planejar, a cada minuto que você está planejando o que precisa ser feito, você economiza 10 minutos na execução. Então veja bem o que é um dia planejado, o que é uma semana planejada. Ah, Faila, mas eu sou, sei lá, eu sou dona de casa. Vou planejar o que... Vai, porque se você planejar, por exemplo, na terça eu vou lavar a geladeira, na quarta eu vou dar uma ajeitada na lavanderia, na quinta eu vou dobrar roupa, você gasta ali um pouquinho com o seu planejamento, cada minuto gasto com planejamento te economiza 10 minutos na execução. E aí você vai dizer, mas eu não posso abrir mão de nada. Você não precisa abrir mão de nada que é essencial, mas você precisa aprender a descobrir o que é essencial para não ficar rodando 1000 passos em cada direção. Conta para nós a história que você ia contar. Essa história é muito legal porque é de um não essencialista que ele estava com a esposa para ter o bebê no hospital. E depois, quando ele chega lá no hospital, e a bebê tinha nascido no braço da esposa, ele tinha que ficar ali, ele resolve atender uma ligação,
abriu o e-mail e vê que tinha uma reunião marcada com alguns clientes. E uma pessoa mandou mensagem para ele e falou assim, você vem, né? E ele pensou, e agora? Vou? Não vou? Ele tinha certeza da resposta que ele tinha que dar ali, só que ele se sentiu obrigado a ir, né, na reunião. E aí ele foi, deixou a filha e a esposa recém-nascida e foi para reunião. Respondeu sim, eu vou. Para vergonha dele, ele deixou as duas no hospital e chegou lá. E o colega disse para ele assim, ó, o cliente vai respeitá-lo por decidir estar aqui. Só que as expressões faciais dos clientes não era a que o colega dele disse para ele. Porque os clientes é assim, o que você está fazendo aqui? Sua esposa está no hospital, você teve um filho. Você tá fazendo E ele ficou morrendo de vergonha por causa disso. E aí, ele só foi para agradar e prejudicou a família dele toda. Prejudicou a integridade dele e também o relacionamento com o cliente dele. O que ele ganhou disso? Então, mas aqui tem uma coisa legal que a Rosa Mello falou, as pessoas ficam até zangadas quando falamos não. Então, assim, o colega dele teria ficado zangado se ele dissesse não. Né? Mas espera aí, o que é a minha prioridade? A minha família ou o bico do meu colega? Né? O que é a minha prioridade? Então, a gente falou vários programas. Ano passado, a gente focou muito... E, no fundo, todos sabem o que é essencial. O colega dele ficaria com raiva dele naquele momento. Ia passar. Ia passar. Porque ele poderia ficar eternamente, mas quando ele tivesse um filho, ele ia entender aquilo ali. Se ele fosse um bom pai, né? Convenhamos aí também. Tem isso também, né? Bom, resumindo a história aqui dele, a reunião não deu em nada. Ele perdeu o tempo dele, perdeu o negócio. Uma reunião corriqueira que ele poderia ter feito num outro momento, que ele poderia... Agora, o nascimento da filha pode ser adiado? Aquelas primeiras horas que são super importantes para o vínculo, criação, apoio, essas podem ser alteradas? Essas ele vai perder. Essas ele perdeu. Agora, uma reunião para deixar todo mundo feliz, ele sacrificou o que era mais importante. E quanto a gente falou nos programas, lá nos primeiros programas, para quem não assistiu, a diferença entre agradar e agregar. Né? Quando você faz as coisas só pensando, que as pessoas vão ficar bravas, eu quero agradar, muitas vezes você não está preocupado em como você vai agregar na vida daquela pessoa. Pensa só como ele poderia ter dado uma postura, um exemplo muito bom para o seu colega de trabalho. Falou, olha, minha família vem em primeiro lugar. Se para você não é assim, eu sinto muito. Mas ele colocaria ali, até para o colega dele, uma imposição de respeito. De falar assim, eu respeito a minha família, sugiro que você faça o mesmo. Mas o que ele fez? Ele desrespeitou a própria família. Ele abriu brecha para que as pessoas desrespeitassem o tempo dele. Por isso que ele não foi bem sucedido nessa reunião. Porque os executivos lá da reunião viram que ele desrespeitou a própria família. Ou seja, ele não deu prioridade ao que era essencial. Como que ele vai dar prioridade ao que é essencial nos nossos negócios? Ou seja, ele vai responder a tudo e talvez a gente fique na mão. Por isso que a reunião não deu em nada. E ele aprendeu uma importante lição. Ele disse, se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. É isso. Não tem como fugir disso. Ou você estabelece o que é importante, ou alguém vai fazer isso por você. E você vai deixar que as outras pessoas mandem, que as circunstâncias mandem, que o mundo mande no que é importante ou não para a sua existência. Você está correndo um grande risco, porque nem todo mundo é tão carinhoso com a sua própria vida quanto você deveria ser. E o não essencialismo, ele está em toda parte, ele está em todo lugar. Ele está nas opções demais, vocês vão ver aí na tela. Opções demais, a gente tem muitas opções de coisas, a gente acaba perdendo de vista as coisas que são mais importantes. Está no excesso de pressão social, não é apenas sobrecarga de informações, mas também uma sobrecarga de opiniões. Também está na ideia de que nós podemos fazer tudo. Mito de que existe tempo para tudo, não tem. E aí a gente acaba sendo contaminado por eles. Que a gente tem que ter uma opinião sobre todas as coisas. A gente que não precisa tem que assistir todas as coisas. Então, volta e meia, alguém me pergunta, você viu tal notícia? Eu falo, não vi. Não vi, eu sinto muito, eu não vejo. Eu não vejo notícia, eu não vejo noticiário, mas você viu que menina de tantos anos foi sequestrada, não sei o quê? Não vi.
Não vi Não sei. e não tá me fazendo falta. Né? E se você tentar se atualizar de tudo o tempo todo, você vai entrar no não essencialismo. E aí a sua mente vai ficar sobrecarregada. E você não vai conseguir definir o que é de fato importante e o que não é. E aí tem um dado que conta de uma enfermeira australiana que ela cuidava de pacientes em estágio terminal, e ela resolveu fazer uma pesquisa com esses pacientes perguntando o que eles sentiam, né, naquele momento. O que eles gostariam quais eram os seus arrependimentos, o que eles gostariam, se pudesse voltar atrás, eles fariam. E no topo da lista estava o seguinte: queria ter tido a coragem de levar uma vida significativa para mim, não a vida que os outros esperavam que eu levasse. Veja, isso é. Quantos de nós estamos assim hoje? Você quer uma curiosidade? Quer saber os outros 4? Fala. Você falou o primeiro. Falei o primeiro. Vamos ver os outros 4? Segundo, queria não ter trabalhado tanto. Esse era o desejo, segundo a Brownie, que é essa enfermeira, autora do livro. Ela conta que esse desejo era comum a todos os homens que ela atendeu. Eles falam sobre sentir falta de ver as crianças crescendo ou da companhia de sua esposa. O terceiro, queria ter falado mais sobre os meus sentimentos. De acordo com a enfermeira, alguns dos pacientes até desenvolveram doenças por carregar rancor e ressentimento por não falar do assunto. 4, não queria ter perdido contato com os meus amigos. Olha. Quanto a gente marca, né? Vamos marcar de tomar um suco, de sair, vai lá em casa, não sei o quê. E nunca dá tempo, e tá sempre correndo, sempre correndo. Na beira da morte, essas pessoas falaram que sentiam falta de ter o contato com seus amigos, sentem saudades. E o 5, queria ter me permitido ser mais feliz. O medo de mudar fez com que eles fingissem para os outros e para eles mesmos que eles estavam satisfeitos, quando no fundo tudo que eles queriam era rir e ter mais momentos alegres. Ou seja, viver uma vida que busca o essencial vai fazer com que a gente tenha menos arrependimentos lá no futuro. Com certeza. E aí, gente, você se identificou com o essencialista ou com o não essencialista? Confesso que eu tô aqui para viver a jornada. Digamos, vou nem responder. Tô aqui para viver a jornada. Então hoje a gente viu quem é o essencialista, quem não é o essencialista. E vocês vão estar aqui na semana que vem para a gente saber diferenciar o que o essencialista faz e o que o não essencialista faz. Exato. Tá? Hoje a gente trouxe os conceitos, na semana que vem a gente vai trazendo mais exemplos, vai refinando mais para que a gente vá se encaixando aí nessas mudanças. Eu trouxe algumas frases aqui para a gente finalizar o programa, para refletir. Diz assim, esse autor: os não essencialistas também ouvem, mas eles escutam enquanto se preparam para dizer algo. Está sempre pronto a responder. Eles se distraem com ruídos estranhos, eles se concentram em detalhes relevantes. Eles ouvem a voz mais alta, mas recebem a mensagem errada. Na ânsia de reagir, eles não entendem. Esse é o não essencialista. Perdemos nossa capacidade de filtrar o que é importante e o que não é. Quanto mais escolhas somos forçados a fazer, mais a qualidade de nossas decisões se deteriora. E o último pensamento, que é da Lin Yuten, diz assim: a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. E aí eu tenho uma pergunta para você. Jesus, ele foi essencialista ou não essencialista? O que será, né? E ele fez muita coisa. Mas ele disse não para muita coisa. Ele abriu mão de muitos caminhos e seguiu um caminho, porque ele tinha claramente um objetivo. Então, em todo o processo, em toda a busca, ele seguiu aquele caminho e aquele objetivo. Então, o essencialista, eu não estou dizendo que é aquele que vá cumprir sempre as suas atividades em uma hora do dia e vai ficar o resto de pernas para cima. Não. Porque Jesus, ele tirou uma noite inteira para orar e ele estava cansado? Ele estava cansado.
mas ele tinha foco, ele tinha um objetivo, ele sabia o que era essencial, o que era primordial para ele ali naquele momento. Então, talvez a gente perca uma noite de sono, ou talvez a gente fique até mais tarde, talvez, mas qual é? Se eu estou fazendo o que é essencial, então é isso que importa. A diferença de perder uma noite de sono assistindo uma maratona de seriado, maratona no seriado, ou acompanhando uma amiga no pronto-socorro, é perder noite de sono. Mas o que é essencial? Então, meninas, eu nem acompanhei o chat aqui, mas, e também o meu chat parou aqui. Na semana que vem, a gente vai diferenciar isso aí mais na prática. A gente vai falar sobre mais exemplos e o conteúdo da semana que vem vai ser sensacional. Vocês estão convidadas a estarem aqui, vou convidar as suas amigas para estarem aqui, para elas também viverem esse momento especial de transformação. Vamos deixar uma tarefa? Bora! Vamos deixar uma tarefa Bora. essa semana? Atividade Então, para casa. tarefinha de casa para você que tá aí. Preste atenção. Eu não quero que você mude nada nessa semana, tá? Não precisa mudar nada na sua rotina. Eu quero que você preste atenção na sua rotina. Preste atenção se a sua rotina tem sido um passo para cada coisa, né? Um passinho para cada lado, igual as flechinhas lá. Ou se você tem se concentrado para fazer e acontecer uma coisa de cada vez. Uma meta de cada vez, um objetivo de cada vez. Como é que tá? Como é que estão suas emoções? E como é que você está se sentindo com relação a isso? E aí traga suas dúvidas, traga a tarefinha, a gente coloque aqui no chat pra gente, a gente vai conversando e vai melhorando ainda mais, refinando. Por quê? Porque a gente precisa de qualidade de vida. Não adianta ter vida, a gente tem que ter vida em abundância e uma vida de qualidade. E para isso a gente está aqui para te ajudar a sair do piloto automático, rever a sua agenda, rever sua rotina, rever seus compromissos e ter uma vida mais produtiva, uma vida mais feliz e mais saudável. Deus abençoe cada uma de vocês, cada lar nessa noite, para que a gente possa ter uma semana de muitas bênçãos, de muitas conquistas e sem reclamar da correria. Combinado? E a gente não falou do que é o chá hoje, né? Ah, o chá hoje é de morango. Tá delicioso. Frutas vermelhas, na verdade, né? Tem morango, mirtilo, amora, mas ele tá muito gostoso. Tem um recadinho aqui da Alessandra, que fez o bolo aqui pra gente. Ela disse aqui, ó, que ela disse que ela é essencialista. E eu vou dizer o porquê que eu tô lendo o recadinho aqui da Alessandra. Ela falou que tem facilidade de dizer não. O ser humano quer ser feliz, mas tem medo de ser feliz, exatamente. E eu vou dizer por que eu gostei dessa mensagem aqui, de ouvir essa mensagem da Alessandra, porque eu me senti muito culpada de ter chamado ela na quinta-feira para fazer o bolo. Falei, meu Deus, foi na quinta-feira para ela entregar o bolo na segunda. E ela disse sim para mim, então eu estou muito aliviada, porque você sabia exatamente a decisão que você estava tomando. E a gente já falou isso num programa, né? Quando a gente sabe que a pessoa tem essa clareza do que dizer sim, do que dizer não, quando ela diz um sim, a gente se sente valorizado, porque a gente sabe que ela não falou um sim só para agradar, só por pressão. Porque ela falou porque ela tomou uma decisão, fazer. Porque pode fazer. Pode. Então você não fica se sentindo culpado de ter pedido alguma coisa. Então quando a gente diz não e sim para as pessoas, até o nosso sim tem muito mais valor. Se a gente não sabe falar não, o nosso sim vira qualquer coisa, vira coisa fácil. E deixa as pessoas constrangidas. Então, a gente precisa aprender. Vamos bater nessa tecla pela enésima vez. A gente precisa aprender a falar não. E na semana que vem a gente continua. Ela disse que dizer não é libertador e que ela aprendeu. A Lana, ela disse aqui, ó, nossa, e olha que quase, talvez ela tenha comentado alguma coisa aqui em cima, mas ela disse assim, ó, quase não me interessei pelo programa hoje. Como aprendi, meninas. É o que eu disse pra vocês. Ainda bem que foi quase. Ainda bem que você ficou no quase e veio ainda assim. Esse tema não é um tema que chama a atenção. Não tem que falar assim, olha, vem como aqui ganhar aprender. Dinheiro sem trabalhar. Tem um livro, né? Trabalhe não sei quantas horas, 4 horas por semana. E, sei lá, fique rico. Emagreça dormindo, fique rico sem trabalhar. Não é nada disso. A gente não tá aqui pra dizer... Pra mágica. Pra chamar vocês por um título chamativo, por isso que eu falo, não perca os programas, porque a gente não tá aqui para enrolar e nem tá aqui para não puxar a orelha de vocês, né? A gente não tá aqui para
A gente tá aqui pra ficar puxar passando a mesmo. mãozinha na cabeça. A gente não vai passar a mão na cabeça em momento nenhum. A gente elogia quando tem que elogiar e puxa a orelha quando tem que puxar. Inclusive, parabéns a todas vocês que vieram, mesmo sem um título chamativo. Muito obrigada. Vocês estão aqui e eu tenho certeza que todas aprenderam. Um super beijo pra vocês. Vou ficando com o meu chazinho aqui, que eu aprendi. A gente se vê semana que vem para fazer uma separação prática desse assunto aqui. A gente se vê lá. Até lá.